Aqui. Ah, eles eram colocados como tropas auxiliares. Eles eram tropas auxiliares para manter a paz armada, que seria a paz romana, né? Que é o período em que o Império está em expansão, mas para controlar essas províncias, isso e aquilo, precisa de uma paz. É paz no tipo, ou tu fica em paz ou eu te dou um tiro na cara. Mas é paz. Não necessariamente um tiro, mas enfim. É... E após um tempo desses contatos, eles podiam participar das legiões. As legiões são as tropas, vamos dizer assim, oficiais do exército romano. Então, ou você fica em paz ou você não. Exatamente. Então, era uma paz armada, né? Era uma paz forçada, basicamente. E esses povos bárbaros, nessa situação de tentar controlá-los, isso e aquilo, para que não invadissem realmente o território, eles faziam isso, tipo, essas trocas. Tipo, você cede aqui, eu cedo ali uma terrinha e você basicamente larga a tua cultura inteira. Mas isso não necessariamente acontecia. Tipo assim, eles aderiram à civilização romana, ao direito romano, meu Deus, Roma, mas de uma forma muito única, né? E é isso que também vai modificando as províncias de Roma, que vão tendo cada vez mais lideranças regionais, né? Então, nessas lideranças regionais é que a gente começa a ver pessoas, por exemplo, os que vão se tornar reis futuramente, tal, desses povos diversos, né? Então, isso que acontecia. Ah, tá. Então, a gente precisa controlar tal lugar, vamos mandar essa galera, vamos mandar pra lá pra eles controlarem. Só que daí eles começam a ter muito poder naquela região. E aí, pô, não perdeu muita coisa não, a gente tá no início ainda. E aí, pô, a gente, sei lá, vamos mandar os visigodos. Acho que eles foram pra Espanha, se eu não me engano. Vamos mandar os visigodos pra Espanha. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é. Mas aí, pô, ficou lá uns 10 anos, uns 30 anos, e aí agora eles são os visigodos, né? Eles não são mais uma província romana, pelo menos não na cabeça deles. Aquele território agora é deles. Não quer dizer que eles rejeitavam a autoridade de Roma, só que eles queriam ter uma autoridade regional, basicamente. Tipo, sabe? Então, nessas competições, até da própria elite, de quem controla mais, quem tem mais poder, eu sou mais rico que você, sabe? Essas provocações. Nessa, vai se desmantelando a estrutura política de Roma. Então, o que acontece? A Roma meio que cai de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não são os bárbaros que entram no coisa e desmantelam, mas uma série de divergências políticas, de, vamos dizer assim, enfraquecimento, tanto de lideranças, quanto representativo, quanto das elites mesmo, das elites da cidade, isso vai ficando frágil, sabe? E daí, nesses pequenos, o que eram para ser pequenos conflitos com os povos germânicos, viram grandes conflitos. E aí vai se perdendo território, né? E então, basicamente é isso que acontece. Inclusive, essa fragmentação do território até é o que divide o Império Romano em ocidental e oriental. Queda do Império Romano acontece de maneira convencional na história também. Ai, meu Deus. Não foi. Oi? Aqui. A queda do Império Romano acontece em 476 d.C. E é assim que o território parece nessa época. Vamos parar por aqui um pouquinho. Alguma dúvida, algum comentário? Quero.
Podemos conversar, vamos participar da aula, please. Era uma mistura de etnia, sim. Era muita gente. Teve influência do cristianismo, sim. Posso falar sobre isso. Basicamente, a política romana, ela precisava, não sei, mas ela era muito baseada, ela era muito fortificada. Entre o começo da ruína e a queda definitiva de Roma, quantos séculos se passaram? Então, eu vou só responder a da Lindinha e já te respondo, Vi, tá? A influência do cristianismo. Então, a política romana, ela dependia de que as pessoas cultivassem o líder político quase como um deus, tá? E as pessoas não queriam mais fazer isso porque elas estavam se convertendo ao cristianismo e qualquer outra adoração é pecado, né? Então, a influência do cristianismo maior mesmo foi nessa insubordinação política. Como política e religião estavam muito ligados, né? E o líder como representação divina, né? Não de uma maneira como acontece na Idade Média, mas é literalmente uma reencarnação divina, tá? Vamos pensar nesses termos, é um pouco mais complexo que isso, mas vamos simplificar desse jeito. Mas entre o cristianismo e a perda de escravos. Então, é uma coisa meio dúbia, na verdade, porque não tem o que foi mais e o que foi menos, porque tudo somado é que gerou isso, entende? Não é uma coisa, isso aqui foi mais, isso aqui foi menos, não tem muito disso. Essas coisas aconteceram ao mesmo tempo e por isso que deu no que deu, entende? Foi a junção de todas as coisas. O cristianismo tá muito pautado nisso, principalmente porque fé e política estavam de maneira entrelaçada geral, assim. Era bem. Oi, Gil, boa tarde. E Vi, entre o começo da ruína e a queda definitiva de Roma, quantos séculos se passaram? Se eu não me engano, a gente tá falando. Putz, uma pergunta aí que me pegou um pouco. Mas é porque, no caso da Roma Ocidental, né? Roma Ocidental caiu ali em 476 e os conflitos começam em 300 e alguma coisa. Eu vou pesquisar depois e eu te tiro essa dúvida. É uma boa questão. Porque, na verdade, tem muitos estudiosos que argumentam que Roma não caiu. Tem gente que argumenta que Roma não caiu. Que o que aconteceu foi um, um desmantelamento do território romano ocidental, só que as influências de Roma e de Roma Oriental continuam até a Primeira Guerra Mundial, que é quando o Império Turco-Otomano cai, definitivamente, é desmantelado. Então, é uma coisa difícil de te dizer, assim, mas eu vou pesquisar o que as bancas de vestibular mais cobram. Enfim. Ai, tem gente digitando e não manda. Ai, que nervoso. Pô, de qualquer forma. Então, isso é uma coisa que eu quero tocar em aulas posteriores, mas quando o cristianismo ele cresce muito a ponto de ser religião oficial de alguns lugares, existem cristianismos. Existem diferentes crenças e diferentes formas de ver como a religião deve ser seguida e deve ser interpretada. O consenso do que seria católico e ortodoxo
Tranquilo, Lou. O que a gente coloca como católico ortodoxo, ele é uma decisão arbitrária. Ou seja, ele foi decidido que seria isso e aquilo. E foi por diferenciações. Por exemplo, o ortodoxo não adora imagens de santos, por exemplo. Não tem isso, é meio parecido até com o evangélico. E o católico já, né? Mas isso é um documento, basicamente, que diferencia os dois. E também, depois, toda aquela perseguição e tal. Então, nessa época aqui da antiguidade, é um cristianismo primitivo, basicamente, vamos dizer assim, né? Não tem todos os dogmas da. Não tem todos os dogmas da Igreja Católica, não tem. Não tem, vamos. Assim, basicamente, o livro foi escrito ontem, sabe? O livro foi escrito ontem, então. Não se consolidou ainda. Então, que bom, entendeu? Eu espero que eu tenha realmente me feito entender. Mas, enfim, era só isso. Mas alguém tem alguma coisa a dizer? O Cálice para sempre? Não, brincadeira, pode falar. Mas a gente vai tocar um pouco nessa diversidade de religião e tal. Então, eu quero trazer. Até porque é um ponto interessante, porque depois tem as cruzadas e tal, que daí já é um outro momento, e que a religião já tá mais consolidada, e a gente pode até comparar os dois. É bem interessante. Só uma coisa, o Danilin falou sobre ser uma mistura de etnias. Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Ninguém era muito étnico. A gente separa essas denominações desses povos, por exemplo, os visigodos, os burgúndios. Eu acertei, os visigodos foram para Espanha, acabei de ver aqui. Os visigodos, burgúndios, os francos. A gente faz uma denominação muito mais de uma identificação territorial, não uma identificação étnica. Porque não tinha esse tipo de identificação ainda, tipo, nesse momento, né? Nesse momento não era esse o tipo de identificação que se fazia. Até porque, dependendo da fonte que tu for usar, da fonte primária, no caso, que eu tô falando, ou seja, teve um cara lá que escreveu sobre isso. Ai, meu Deus! Teve um cara lá que escreveu sobre isso. Só que ele tava em Constantinopla. Ele vai falar que os hunos são aqueles lá de cima. Mas o outro cara tava na Grécia falando sobre essas invasões. Os hunos já são lá do leste, entendeu? Então, assim, é muito confuso porque não é uma coisa étnica, é uma coisa meio territorial e tipo, varia muito. A gente, essa classificação certinha, assim, que a gente coloca, que a gente faz essa diferenciação, ela é bem recente, ela é da historiografia mesmo. Eu tenho, eu vou disponibilizar depois. Eu tinha deixado disponível no outro server, mas não passei pra cá por problemas de tempo mesmo, mas eu tenho todas as anotações, todas as organizaçõezinhas, eu vou deixar tudo certinho. Mas podem me interromper aqui pra tirar dúvidas, tá? Então, basicamente, mas assim, entende que era uma coisa muito mais território do que étnico, tipo, identidade de povo, identidade. Até porque tudo isso enfim, outras aulas a gente conversa sobre isso na modernidade, mas todas essas noções que a gente tem hoje de o que é uma nação, isso e aquilo, ainda não foi criado nessa época, ainda não existia. Não tinha concepção de o que é uma nação, o que é um estado. Tipo, estado até tinha por causa do estado de Roma, mas, tipo, num jeito contemporâneo, vamos dizer assim, sabe? Então, até por isso que Roma cai de dentro pra fora. Porque o sistema político de Roma, ele era fabricado, basicamente, para tentar juntar tudo de uma maneira muito homogênea, ou se fazendo de homogêneo,
por estradas, isso e aquilo. Então, o que ligava todo o Império Romano, todo o Império Romano tinha em comum eram estradas e arquitetura, prédios públicos, né? Então, existia um estilo de cidade, basicamente, que era considerado o estilo romano de cidade. Então eram essas cidades, coisas. E essas cidades, se elas forem seguir exatamente o padrão de Roma, elas são cidades-estado. Ou seja, umas cidades muito, se não completamente autossuficientes, muito autossuficientes. Tipo, muito fechadas em si, sabe? A elite queria brigar por esses lugares, porque ela queria ser isso, queria ser aquilo, queria aquilo outro, blá, 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 blá. Enfim, uma grande briga política, corrupção daqui, corrupção dali, uma desvalorização da moeda salpicada por cima, e uma crise no campo salpicada um pouquinho também ali para dar um confeito. Mas algo muito importante para vocês saberem é por que muitas dessas crises aconteceram. Vocês estão vendo os vândalos aqui? Vocês estão vendo os vândalos aqui? Tudo tempero pra uma boa fofoca babilônica, com certeza. Mas, então, os vândalos aqui. Gente, a África era o tesouro de Roma, basicamente. Muitas coisas vinham do norte da África, né? Que tinham ali a Cartago, isso e aquilo. E não somente por questão de riqueza no sentido, tipo, minerais, isso e aquilo, porque isso não era tão explorado assim. Existia alguma coisa de metal, isso e aquilo, mas não era, tipo, não era, sabe? Mas Cartago era um ponto estratégico, né, no comércio mediterrâneo. E ele sustentava os exércitos. Então, assim, o azeite que era daqui, as riquezas que circulavam muito por aqui, elas vinham daqui e iam para cima em direção ao exército. Então, naquela, nesse aqui, ó. Então, basicamente, as coisas vinham daqui em direção para cá. Então, era de baixo para cima, né? Só que os vândalos aqui, né? Eles querem ser independentes e tal, então começam a ter desacordos, destemperos, né? Fica meio destemperado, uma relação meio destemperada. Então, então isso enfraquece muito. É, tirou o azeite, destemperou total, né? Mas isso enfraquece muito a estrutura romana que dependia das áreas militares e da conquista e tudo mais. E quando essas pessoas saíam, né, do exército, isso e aquilo, esses romanos, quem entrava para substituir? Aqueles que eram das tropas auxiliares. E aí eles ganhavam poder. No século III, no meio ali do século III, são feitas reformas militares. E a partir disso, as pessoas, os bárbaros que faziam parte desses exércitos, eles podem se tornar, vamos dizer assim, romanos, sabe? Tipo assim, participar da política. Porque daí eles se tornam mestres de legião, uma coisa. Eu não vou lembrar direito o nome, mas começa, né? Começa ali a ficar, tipo, eles são tipo generais, isso e aquilo. Tem um nome em latim e eu não sei. Porque eu não falo latim, infelizmente. Mas, enfim, eles se naturalizam, sim. Eles começam a se colocar dentro do espectro sociopolítico. Eles crescem sociopoliticamente. Eles não são mais apenas estrangeiros que são romanos porque fazem parte, vamos dizer, de um território que Roma conquistou. Não, agora eles são romanos porque eles são chefes de uma parte do exército romano, entendeu?
Eles ganham um pouco mais de poder político. Então, nisso, os povos, pessoas com descendência, com ascendência, no caso, bárbara, podiam ser políticos em Roma. Ah, legal, bacana, né? Então, basicamente, como funcionava ali no final de Roma, os senadores, ali no final, os senadores, eles elegiam um colegiado para ajudar a governar as províncias, isso e aquilo, que era muito grande, muita gente, né? Então, essas eleições, vamos dizer assim, elas eram por indicação e muitas vezes com base em carreira militar. Ou seja, tu tinha muito prestígio em carreira militar, podia ser que tu ganhasse ali um espacinho político, entendeu? Porque, pô, sabe? Pô. E os bárbaros foram se colocando. Até porque eles estavam ali, eles estavam seguindo as regras sociais, basicamente, né? Então, assim, foi um processo gradual e um processo de acomodação. Então, quando na aula passada alguém perguntou sobre a aculturação desses povos, não é necessariamente o que aconteceu. Claro, em alguns aspectos teve uma tentativa de uma forçada aculturação, mas o que acontece mesmo é uma transculturação. Por quê? Porque esses povos se integram na sociedade romana, muitos deles, né? Não necessariamente todos, não necessariamente sempre, mas muitos deles se integram na sociedade romana e fazem parte dessa sociedade ao mesmo tempo em que mudam ela, conforme nas suas próprias práticas. Então, é um processo mútuo, né? De transformação entre os povos bárbaros e a sociedade romana. No final das contas, até eu me fui criando coisa aqui na cabeça. No final das contas, é, teve a decisão de, como estava muito grande, vamos dividir em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E isso acho que foi dos erros, um dos erros de Roma, porque o exército se separa também. O exército vira dois, basicamente, né? E isso faz com que Roma perca a capacidade de reagir contra ameaças externas. Então, toda essa somatória de coisas enfraquecem o Império Romano por dentro e, consequentemente, abrem espaço para povos rivais, ou como queiram chamar, se apropriem do espaço que foi desocupado, basicamente, né? E, pô, se não tivessem esses problemas estruturais, os povos bárbaros provavelmente não teriam chegado muito longe como eles chegaram, tá? Então, pô, sim, não tem como a gente dizer que. Não tem como a gente dizer que foi completamente destruído, né? As invasões destruíram. Não necessariamente, né? Já tinham problemas estruturais, até porque era um território muito grande, muito difícil de manter também, por taxa, por imposto, por um monte de coisa. Então, era um pouco insustentável, assim, um pouquinho. As coisas demoravam dias pra chegar, tipo, de um lado e de outro, sabe? Então, era, era um pouquinho mais complicado do que, sei lá, hoje. Por exemplo, hoje é muito mais fácil governar um país inteiro. Um país do tamanho da Rússia, por exemplo, é mais fácil governar do que era na época do Império Romano. No sentido de informações e tal. Tudo certo, galera? Acompanhando? Beleza. É... Obrigada. Então, esses reinos então começam a se formar, novos reinos começam a se formar. Calma aí, minha mãe tá chegando em casa, barulho de chave.
né? Mas esses reinos começam a se formar ali em 500, vamos dizer assim. Em 500 a gente coloca uma data. Ai, calma aí, que barulho. Em 500 a gente coloca como uma data mais ou menos é, satisfatória, meio, tipo, meio termo, assim, que a gente consegue separar onde começou a se formar a sociedade medieval, né? Os primeiros passos da sociedade medieval. Então, é, o direito, essas, esses territórios, porque ainda não são feudos, não são medievos, esses territórios ocupados, eles são remodelados o tempo inteiro, né? Dependendo de quem está no poder. Padrão, né? Não. Então, assim, estão se fazendo, estão se formando, estão tentando entender quem são. É, todo esse papo, assim, de construir uma nação e etc., mas sem a nação em si. De qualquer forma, é, esses povos, eles montam suas sociedades a partir do que eles tinham de referência romana. Claro, sem desconsiderar suas próprias tradições, tal, com alguns remanejos. Então, o que a gente declara exatamente a queda de Roma é quando Odoacro lidera uma rebelião e conquista a Itália. E ao invés de se declarar imperador de Roma, ele se declara rei. No que ele se declara rei, ele reconhece que Constantinopla, Bizâncio, como a gente pode também chamar, Bizâncio é superior. Então, a gente tem essa transformação, essa. Esqueci a palavra. Esse passar, sabe? Esqueci a palavra, mas assim, o poder, o poder representativo, principalmente a representação do poder político, ela passa. Isso, transição. Obrigada. Essa transição de Roma, ali, da cidade de Roma, para Constantinopla barra Bizâncio, que está se formando, consolidando como a continuação, vamos dizer assim, do Império Romano. E vai ficar até mil e pouco. Até 1500, se não me engano. Mais ou menos. 1400, mais ou menos. Então, assim, Roma, a cidade cai, mas o Império Romano e suas influências não. Porque Bizâncio continua de pé, né? E Bizâncio é muito influente, historicamente. Principalmente porque tá no meio do caminho entre Europa e Oriente. O inimigo agora é outro, sim. Mas esses territórios invadidos não, né? Ocupados pelos bárbaros, eles eles se formam basicamente nessa premissa mesmo, de vamos fazer o direito romano, tanto que... Ai, calma aí. Eu anotei isso. Mas... Ai. Tem uma forma de fazer leis que é uma forma romana, basicamente. De juntar as leis numa coisa só. E nessas novas ocupações, que ainda não são reinos, mas essas novas ocupações, elas adquirem, elas usam essa maneira. Então, a gente vai ter decisões políticas, leis, isso e aquilo, sendo sempre colocadas na maneira romana. Só que, claro, ia das suas próprias formas, vamos dizer assim, né? Sofrendo suas coisas. E aí a gente pergunta, tá, mas se a política romana, as pessoas eram eleitas, basicamente, como é que transformou de pai para filho? Em Roma também. Os senadores podiam votar, né, em quem seria esse colegiado de Aurélios, basicamente. Aurélios não, Augustus, que é um título, né? Só que
Um cara lá falou assim: não, vou botar meus filhos, eu quero botar meus filhos, vai botar meus filhos. E aí foi isso. Aí se criou. Pô, até na Roma Antiga tinha nepotismo. Sim. Aí teve um imperador que falou assim: então, vou botar minha família. E botou. A partir daí cria-se um certo costume de colocar pelo menos um ou dois membros da família no coisa. E aí isso é adaptado também para a sociedade medieval na situação de herança de pai para filho, né? E que vai passando de geração em geração. Então, essa sucessão hereditária e tal, ela também surge em Roma. Todas essas coisas juntas, né, desembocam no grande X da questão, que é o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Medieval, que a gente começa a criar os reinos, isso e aquilo. Muitos desses reis que vão surgir, que vão ter o título de Rex, né, como o Pedro falou na última aula, eles têm eles têm registros de serem bárbaros, sim, terem descendência bárbara, mas terem vivido muito tempo na sociedade romana, né? De até serem terem relatos de é um cara admirável porque governa tal qual, sei lá, qualquer outro aí. Mas, entende? Tipo, elogiosos, assim. Então, o que eu quero mais destacar é que houve uma profunda fusão cultural ali no final. Foi violenta? Muitas vezes. Muitas vezes foi sim. Não vou dizer que não. Só que também foi muito gradual. Entende? Não foi de uma hora para outra. Não caiu. Ai, meu Deus, e Roma caiu. Chegou lá chegou no Jornal Nacional que Roma caiu. Não foi assim. Então, foi algo muito aos passinhos, sabe? Passinhos de coisa uma coisa, daí derrubou outro dominó, daí outro dominó, efeito dominó. E no final resultou nisso, na queda de Roma. Quando tem mais gente em casa é difícil. Enfim, acho que essa é a história mais ou menos da queda do Império Romano do Ocidente. Esse é o pontapé na Antiguidade Tardia, que é esse movimento em que a gente tá. Pô, tá, essas coisas de Roma estão caindo, mas assim, elas continuam de alguma forma, de algum jeitinho, elas continuam presentes na sociedade medieval, só que com muitas adaptações, sabe? Ela vai se adaptando à estrutura, isso e aquilo. E a partir desse momento, as elites, como a gente não tem, como a gente não tem mais escravos, escravizados, qual é a mão de obra que se vai usar? Aí entra o sistema de colonato que o Pedro falou, né, na última aula. O que é o sistema de colonato? Então, bota uns plebeu aí na tua terra, paga uma farinha e um beijo e é isso aí, sabe? E é nesse sistema que surge em Roma que a gente vai começar a criar os pequenos feudos, os pequenos territórios controlados por uma elite regional que começa a ganhar poder de até demais. Entende? Tipo, é um poder descentralizado, a descentralização do poder. Porque agora os plebeus ali basicamente são, são súditos do cara que é dono da terra. Porque, pô, vou ficar sem comer? Não dá. Todas essas coisas são transformações sucessivas. E que coisas que surgem no Império Romano continuam na Idade Média. Então, uma coisa também que é muito interessante, e aí a gente começa a falar do início da Idade Média, é que, historiograficamente, a Idade Média, convencionalmente, a Idade Média é alta e baixa e alta Idade Média, se eu não me engano. Pode me corrigir até. Não, eu não sei se é essa ordem. Faz um ano que eu tive essa aula. Eu estudei pra isso de novo, mas
É, alta e depois baixa, isso. É, a gente coloca esses períodos, mas a gente precisa entender. Uma coisa que eu quero que, nas minhas aulas, pelo menos, vocês tenham em mente, é que todas essas denominações são arbitrárias. O que eu quero dizer? Gente, vocês acham que na pré-história os caras lá se chamavam de pré-história? Na antiguidade, você acha que eles se chamavam de antigos? Não. Vocês acham que o pessoal da Idade Média se chamava de estamos na Idade Média? Não. Quem criou tudo isso? O pessoal da Idade Moderna, né? Porque é o único nome que dá pra dizer que foi colocado ao mesmo tempo que se criou, basicamente. Então, assim, essas definições, elas são completamente escolhidas, né? Elas têm vieses e tal. Então, sempre analisem isso quando vocês forem fazer uma prova. Se tá. Às vezes é bem possível de ver, tipo assim, tá, vocês estão falando de tal coisa, tal coisa, tá? Então, não sei se vai ter muita prova que vai cobrar historiografia. Tipo as crianças chamando os anos 90 do século passado, sim, sim. É uma escolha, é definitivamente uma escolha. Então, assim, não sei se não tem muitas provas, mas acho que isso ajuda muito na interpretação textual de questões e tal. De entender que, principalmente a partir da Idade Moderna, o que é bom e o que é ruim, quem é que decide, sabe? No sentido historiográfico da coisa, tá? A Idade Média é a Idade das Trevas. Por quê? Porque a Idade Média é a Idade das Trevas. Porque a Idade Moderna queria se afastar desse período e queria dizer que não, a gente superou esse passado tenebroso. É tenebroso para quem? Né? A Idade Média é um período de muita evolução tecnológica, principalmente no campo rural. Então, assim, tem muita produção literária, nossa, existem muitos estudos sobre costumes populares, formas populares de manifestação de religião e tal. Então é muito interessante. Por favor, não vejam a Idade Média com os maus olhos, tá? Mas, assim, é só de saber mesmo que são períodos históricos e quem decide o que é certo, o que é bom e o que é ruim, que coisa e tal, foram os historiadores. E até hoje as pessoas, o historiador se bate por trás das câmeras. Então, eu acho que para a aula de hoje, esses são os princípios fundamentais. Eu tô tentando fazer uma aula um pouquinho mais devagar, né? Gosto bastante que vocês interajam. Não, foi diferente, sim. Gosto bastante que vocês interajam, porque daí eu consigo entender mais ou menos onde estão as coisas. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim, porque daí a gente pode passar para os exercícios. Que eu separei alguns exercícios aqui que eu achei interessantes. Algum comentário, um xingão. Qualquer coisa, gente, literalmente. Qualquer migalha tá me servindo. Agora é hora da diversão. Sim, vamos resolver exercícios. Vamos de exercício? Tá, aqui. Beleza, então. Então tá, vamos lá. Vocês acabaram de ver esse mapa. É uma versão um pouquinho mais detalhada do mapa anterior, que daí coloca aqui as ocupações, tá? Migrações e invasões do Império Romano, séculos 4 e 5. A análise do mapa permite identificar deslocamentos de povos não romanos caracterizados: A. Pela concentração de rotas migratórias em território bizantino. B. Pela inexistência de invasões direcionadas para o norte da África. C. Pela inexpressiva diversidade de povos das correntes migratórias. D. Pela proeminência de migrações na porção ocidental do Império Romano. Ou E. Pelo predomínio de invasões por rotas marítimas em detrimento das rotas terrestres. Fiz o geralzão, né? Essa nem é conteúdo disso. Se eu disser que eu já me perdi. Tá.
Admito que não sei. Tá. Não, tudo bem, a gente vai aos poucos. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, acho que B, ela é bem específica. Sim. Então, então, fiz 45 questões de animundos agora, vai demorar um pouco. Tá, vamos passo a passo então, vamos aos poucos. O que a gente consegue observar desse mapa? A gente tá olhando nesse mapa aqui os movimentos que os povos bárbaros ou germânicos, ou como é que vocês quiserem falar, eles fazem pelo território de Roma, né? Então, a gente parte do princípio, a gente vê onde foram ai, meu Deus. A gente vê onde foram as principais ocupações, as principais rotas de migração. Então, tipo assim, esses aqui, não consigo ler também, sou míope. Esses aqui vieram daqui, foram pra cá, e daí pra aqui, pra cá. Mas, assim, o que é interessante aqui de perceber é onde tem mais linhas. Onde tem mais linhas? Aqui a gente tá falando do Império Romano do Oriente e aqui o do Ocidente. Onde tem mais linhas? Ocidente. Sim, exatamente. Mari. É onde tem, onde tem mais fluxo migratório, onde tem mais gente circulando. Sem nenhuma dica. Tá. Sim, você está achando, mas eu vou só continuar a resolver a questão, tá? Então, assim, a gente consegue essa interpretação do mapa. É o mapa que deram pra gente. Geralmente, quando eles dão esse tipo de mapa de migração, isso e aquilo, as questões querem saber o que tá acontecendo, onde mais tem movimento, tá? Então, sempre prestem atenção nisso. Mas enfim, minha cabeça tá tudo errado. Mas enfim, aqui, essa parte aqui do Império, ela se desmancha e dá origem aos povos bárbaros, certo? Essa parte aqui não. Essa parte aqui permanece. Constantinopla permanece de pé. Então vamos lá. Concentração de rotas migratórias em território bizantino. Território bizantino, território do Oriente, tá? Território de Constantinopla, Bizâncio, vários sinônimos. Anotem. Anotem. Porque eles adoram usar intercambiavelmente. Pela concepção de rotas migratórias em território bizantino, a gente já estabeleceu que tem mais gente circulando no Ocidente, certo? Então, não é A. Mas deixa eu pegar uma coisinha aqui. Desenhar. Então, a gente sabe que não. Ai, desenhando no notebook horrível. Mas não é A. Tá. Inexistência de invasões direcionadas para o norte da África. Gente, eu não falei que os vândalos dominaram a África e a partir disso teve menos riqueza, porque eles tinham rotas comerciais e também porque era o azeite. Então não é essa, entendeu? Não tem invasão no norte da África. Mentiram. Mentiram pra você. Que teve sim. Então, vamos lá. Pela inexpressiva diversidade de povos das correntes migratórias. Ah, sim, era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só? Não era. Não era tudo uma coisa só. Era muita gente de vários nomes, vamos dizer assim. Vários locais. O tapa na cara. Não, eu tô falando de maneira. Eu tô falando de maneira doce, por favor. Foi todo mundo pra festa. Exatamente, foi várias pessoas de vários locais se juntaram pra ir pra uma festona, uma farofona e tal.
Então, não dá pra ser inexpressiva a diversidade. Ou seja, tá dizendo que não teve diversidade, que foi uma coisa só. Ou então que teve pouquíssimas diferenças, basicamente. Então, assim, não dá pra ser essa. Tá bom? Deu pra entender? Aqui. Pela proeminência de migrações na porção ocidental do Império Romano. Vou simplificar a frase. Muita gente indo pra Roma. Sim, sim. É, exatamente. Assim fica meio óbvio. Essa confia. É essa mesmo, tá, gente? Mas eu vou explicar o porquê que também não é a. Porque não é a. Aí, pelo predomínio de invasões por rotas marítimas em detrimento das rotas terrestres. Galera, não tem disso porque era muito era muito diverso, dependia de onde as pessoas estavam vindo e para onde elas iam ir. Então assim, ó, as migrações que vieram até aqui o norte da África de barco. Aí, ou então terrestre, se quisessem vir aqui pela parte do Egito. Mas assim, ó, tem ilha aqui em Cartago, tem aqui, acho que isso aqui é Sardenha, tem gente que vem daqui, que vai, ó, pra cá. Então, assim, ó, não tem muito disso, entendeu? Tem rio, tem muita coisa, tem muitas variáveis. Então a gente não pode dizer que teve mais de um do que outro, até porque isso é irrelevante, entende? Nesse sentido. Não interessa como eles chegaram lá. Nessa questão aqui, em específico, tá, gente? Nessa questão aqui, o objetivo não é saber como eles chegaram lá, mas que chegaram, entenderam? Pelo menos nesse tipo de questão aqui, né? Não vou dizer que em todos, porque em outras matérias pode ter geografia, isso e aquilo. Mas nessa questão aqui, isso não interessa. Posso explicar, sim, posso explicar. Vamos voltar no. Vou voltar um slide assim só pra. Meu Deus. Quero tirar o. Aqui, ó. O que que é o Ocidente e o Oriente? Tá vendo essa linha pontilhada aqui, que eu tô passando os mouse por cima, então tu não tá vendo porque o mouse cobre, mas tá vendo essa linha pontilhada aqui? Tudo que tá pra cá é Ocidente. Tudo que tá pra cá é Oriente. Então, quanto mais perto, vamos dizer assim, da Arábia, do povo do mundo arábico, é Oriente, tá? Então, aqui, a partir daqui, a partir da Idade Média, toda vida que a gente falar Império Romano do Oriente, ou Constantinopla, ou isso coisa, é essa porção aqui, ó. O Ocidente, ele se desmancha, que é a porção aqui. Eu não vou saber te dizer o que é leste e oeste, porque eu não sei. Mas o Ocidente e Oriente eu sei. Uma boa dica, para gravar a posição pense assim no Brasil, tá? O Acre tá no Oriente, tá no Ocidente, e, sei lá, o Rio Grande do Norte tá no Ocidente. Entendeu? O Acre é oriental e o Rio Grande do Norte é ocidental. Vou anotar. Isso, anotem. Gente, eu tô. Para criança. Sim. Lembre que quando fala do país oriental, a galera da Ásia, exatamente. Extremo Oriente é o pessoal lá da Coreia. E o pessoal mais O Oriente Médio de hoje em dia. Isso, o Oriente Médio de hoje em dia. Curiosidade histórica: você sabia que o Oriente Médio antigamente era chamado de Antigo Oriente Próximo? Fica aí. Era o Oriente Próximo, era o Oriente pertinho. Que era o Oriente que era de pertinho. Eles estavam pertinho da Europa. Mas eles ainda eram orientais.
Não, eu que falei o antigo, eu confundi, mas assim, o Oriente Próximo é coisa. Eu tenho até um livro aqui do Oriente Próximo. Ele é pertinho da Europa, daí, como o centro do mundo pra eles era a Europa, daí. Estado daqui de perto, exatamente. Mas assim, é uma curiosidade aí pra vocês só, porque pode aparecer em algum texto, alguma coisa assim, que então é interessante. Não, não, Mari, é ao contrário. Tchau, Clary. Obrigada pela presença. Ao contrário, Mari. O Acre é Ocidente e o Rio Grande do Norte é Oriente. O Acre foi igual o Império Romano, né? Foi roubado. Querido, foi anexado. E meu gato tá querendo entrar no quarto, mas eu não vou deixar. Clique em sair. Você tem que escrever 30 segundos depois dela falar. Bom, mas vocês entenderam, assim, pelo menos a questão? É, a questãozinha aqui? Deu pra acompanhar? Tá. Só vou riscar aqui de novo aí, só pra deixar claro aí pra vocês. E com você explicando foi ótimo. Eu entendi, mas erraria por causa de não saber as posições. É bem interessante de anotar essas posições, porque são nomenclaturas que aparecem com frequência, tá, gente? Ocidente e Oriente são categorias históricas e de posicionamento não só geográfico, mas político. Então é interessante vocês saberem o que é cada coisa. Girl Power, faz mais, total. Ai, adorei. A introdução foi top. Podemos ir pra próxima? Pulando, gente. Vou beber uma água e já. Leia o excerto a seguir. O Império integrava suas populações? O Império, embora fundado nas cidades, abriu suas fronteiras internas e permitiu uma circulação mais intensa de pessoas, de credos, de objetos, de influências culturais. O Império, contudo, nunca foi um todo homogêneo. Era possível ser romano de várias maneiras em toda a sua extensão territorial. Isso valia para a religião, para aspectos da cultura material como habitações, vestuários, modos de enterramento ou para a língua do dia a dia. Nesse trecho, alguma coisa que vocês não entenderam? Uma palavrinha, alguma coisa assim? Porque isso é um trecho de um livro, então. Meio boa? Tá. Geralmente relacionada à religião. Beleza. Homogêneo não me pega um pouco. Homogêneo é quando uma coisa é igual. É tipo, por exemplo, uma massa de pão é homogênea, porque ela é toda certinha. Agora, óleo com água é heterogêneo, que eles não se misturam, fica. Dá pra ver a separação, assim, sabe? Modo de enterramento é de enterrar mesmo, sim. A gente tem uma categoria histórica chamada arqueologia funerária. Então a gente estuda como as pessoas morriam. É bem legal. Mas, enfim, enterramento é enterramento mesmo. Meu Deus, sim. Enfim. O trecho aborda a pluralidade do contexto social e político do Império Romano.
Com base no texto e nos conhecimentos de história antiga, assinale a alternativa que apresenta duas características responsáveis por essa pluralidade identitária. Ou seja, duas coisas que formam essa coisa aqui que ele falou. Qual que vocês acham que é? Eu vou ler as alternativas. O cristianismo e a implementação do parlamento romano, a urbanização e a política de pão e circo, a invenção dos aquedutos e a proibição da escravidão, a construção de estradas e a universalização da cidadania romana, ou a educação filosófica e o uso do grego como língua franca. Me diz que é D, eu preciso acertar um. Eu entendo o desespero. Quando eu tava catando, eu iria de vala. Total. É, quando eu tava fazendo, eu errei algumas e fiquei tipo, nossa, eu sou uma fraude. Eu chutaria essa no dia da prova. D. E, D. Entre C e D. Porque não é. Mas sim, quem falou D. Quem falou D. Que Deus abençoe, sim. Quem falou D acertou. Vou explicar pra vocês, igual sempre faço. Aqui. Sempre faço não, né? Fiz uma vez. Comecei hoje. Mas enfim, o cristianismo e a implementação do parlamento romano. Então, aqui a gente tá falando. A gente não tá falando da época do cristianismo em si, entende? A gente não tá falando dessa época ainda. A gente tá falando sobre a integração, principalmente dessa integração entre os povos bárbaros, isso e aquilo. Em um primeiro momento, sim, o cristianismo ele forma aquilo que eu falei daquela subordinação política, mas ao mesmo tempo, depois que ele para de ser perseguido, né? Depois que ele para de ser perseguido, quando ele é implementado, ele é uma religião oficial, entendeu? Então, de qualquer forma, mesmo que estivesse falando do período do cristianismo, não não tá nessa. Não tá desse jeito, vamos dizer, não é colocado desse jeito. Obrigada, gente. Mas vocês entenderam por que que só ali a parte do cristianismo, como pluralização, já seria algo que tiraria a alternativa do jogo? Quebra tudo precisa Jujuba. Tá. Então, não é o cristianismo. Já exclui aqui. A urbanização e a política de pão e circo. Não tem nada na questão falando sobre isso. A gente não tava falando sobre políticas públicas. A gente tá falando sobre diversidade cultural. E sobre cidade, né? Então, assim, urbanização, ok, mas um pão e circo? Política pública. Era uma política. Era financiado pelo Estado romano, vamos dizer assim, né? Então, assim, não tá falando disso. Não tá falando disso. Então, assim, né, se fosse algo talvez sobre os gladiadores ou a... Cara, eu tô horrível pra nome hoje. Esqueci o nome. O Coliseu. Ou se fosse Coliseu, alguma coisa assim, esse tipo de arquitetura, etc. É... Daí até a gente podia até tentar considerar o pão e circo, mas não tá falando disso, não tem nada que fale sobre isso, sabe? Então a gente desconsidera. Não precisa nem. Não, essa política existiu, mas essa política existiu um período muito anterior. Muito anterior, não vou dizer muito, né? Mas um período anterior, né? Foi um período anterior, que a gente é um período, né? Essa política existiu num período, ela existiu mais de uma forma um pouco mais comprida, sabe? De outras formas, mas a gente estuda ela como um auge num período anterior a esse, que tá falando dessa questão. Aí, tá, C, quer dizer.
A invenção dos aquedutos e a proibição da escravidão. Gente, a Lei Áurea não foi aprovada em 500 depois de Cristo, né? Porque senão... Então, assim, proibição da escravidão não foi. Foi mais falta mesmo. Faltou galera. Que depois que encontraram galera de novo, voltou. Então, assim, o que tira isso aqui, principalmente, é a proibição. A palavra proibição. Não teve proibição. E invenção dos aquedutos, pô, os aquedutos são bem mais velhos do que. Só não tinha por falta de oportunidade, exatamente. E os aquedutos são bem mais antigos, tá, gente? Eles são até do governo de Roma mesmo, são dos etruscos, se eu não me engano. Mas eles são mais antigos mesmo. Então, não é nessa também, tá? Não, eles não inventaram tubulação de água. D. A construção de estradas e a universalização da cidadania romana. Sim, eu não sei se vocês viram, eu não falei nesse tópico, não falei desse tópico, porque eu pensei que talvez o Pedro já tivesse dado essa aula, mas acontece um movimento em que várias pessoas, todo mundo que está no território considerado romano e aceita as leis romanas, é considerado romano. Só que as estradas, eu falei, tudo que une as estradas. Alguém tava prestando, você estava prestando atenção. Mas enfim, sobre a cidadania. Se tu aceitasse as leis romanas e se subordinasse ao direito romano, tu era considerado romano. Não necessariamente tu tinha direitos políticos, tá? Mas tu era considerado romano e logo tu estava ocupando um território romano e aí tu podia ser convocado pra guerra ou então tinha o direito de ser defendido, teu território ali, tipo, a tua província, sabe? Então, assim, não quer dizer que tu podia virar um senador, vamos dizer assim, mas tu era alguma coisa, tu já era considerado alguma coisa, entendeu? Diferentemente, sei lá, de um escravo, alguma coisa assim, que não eram nem considerado gente. Então, é a D. Ah, até tá podre. Como não era BCG, coisa mundial. E aí. Oxi. E aí, aqui, educação filosófica e uso do grego como língua franca. Gente, língua franca é língua geral, língua oficial, tá? Língua falada por todos. Já foi a época que o grego era a língua franca da região, tá? A parte em Roma virou latim. Quando Roma vira império, principalmente, é o latim. A língua franca, as transações oficiais são em latim, tudo é em latim. As coisas escritas são em latim. O grego se torna oficial depois em Bizâncio, mas não é disso que tá falando. Então, não tem nada a ver. Oh, meu Deus. Não tem nada a ver com isso aqui. Deu pra entender a questão geral? Ok. Ok. Podemos ir pra próxima? Ok. A tolerância que os romanos tiveram para com diversas religiões do mundo, por eles conquistadas, não existiu. Entretanto, no que diz respeito à religião cristã. Durante mais de 2 séculos houve perseguições aos cristãos, pois o Estado romano via na sua recusa ao culto aos deuses e ao imperador um desafio à ordem. Ao abordar a questão religiosa na Roma Antiga, o excerto A. Defende a centralidade do monoteísmo na organização interna do império. B. Destaca a relação pacífica que o império manteve em relação a todas as religiões. C. Apoia a atitude desafiadora dos cristãos em relação ao comando do império. D. Aponta a ameaça política que o cristianismo representou para o império. E. Rejeita a ideia de que o império ameaçasse o avanço do cristianismo.
Ixi, não sei o que é certo de... Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Já volto. Oi, voltei. Desculpa aí, gente. É, parte do texto, isso, lindinha. É exatamente isso. Então, gente. D, D, tamo junto, tamo junto. Todo mundo acha que é D. Vou só deixar vocês discutirem um pouco aí, porque eu sou boboca. Enfim. É... Ai, Apolo, por que que tu quer? Tu fica querendo entrar nisso aí, cara? Tá chato. Tá. É... Ok. A tolerância que os romanos tiveram para com diversas religiões do mundo por eles conquistados não existiu, entretanto, no que diz respeito à religião cristã. Queremos o divo na aula. Ele não quer aparecer, ele quer ficar na porta. Ok, vamos lá. Durante mais de 2 séculos houve perseguições aos cristãos, pois o Estado romano via sua recusa oculta aos deuses e ao imperador não desafiou a ordem. Ao abordar a questão religiosa na Roma Antiga, o excerto. O excerto é o trecho, como falou Lindinha. Defende a centralidade do monoteísmo na organização interna do Império. Me digam, Roma era monoteísta? Isso, monoteísmo é só um deus. Nem de longe, Minas tá ruim, não. Não, não é politeísta, exatamente. Então, assim, centralidade do monoteísmo na organização do Império. O Império não era organizado a partir do monoteísmo, né? Não tem como dizer que é. Destaca a relação pacífica que o Império manteve em relação a todas as religiões. Foco na palavra todas. Viu? Então, assim, ó, gente, outra dica pra vocês em questão. É, geralmente questões. Isso. Se tem a palavra, geralmente questões que generalizam desse jeito, tipo, todas, nenhuma, é, zero, enfim. Geralmente é pegadinha, tá? Porque é nunca, sempre. Então, assim, analisem com bastante cuidado Quando, quando tem isso, tá? Não. Exatamente, principalmente humanas. Então, assim, não, não, coisa. Até porque o próprio trecho ali tá desmentindo, tá? Porque, assim, ó, é, a tolerância que os romanos tiveram não existiu no que diz respeito à religião cristã. Então, assim, só de tu interpretar ali um pouquinho, tipo, claro, o texto é feito um pouquinho mais rebuscado, né? Mas é isso que tá querendo dizer. Então, assim, só de tu interpretar assim, eu acho que já consegue excluir a B. Em todas as religiões. Não, não foi em todas as religiões, o próprio texto fala. Apoia a atitude desafiadora dos cristãos em relação ao comando do império. Por que que não é assim? Não tem evidência disso no texto. Mas, que é imparcial? Se os romanos estavam atacando os cristãos, eles não iam apoiar, não.
Quero ouvir todas as respostas antes de explicar. Acho que não é minha vibe, não marquei sim. Sim, muito eu. Ele tá falando do povo do Império. Sim, exatamente, galera. Apoie a atitude desafiadora dos cristãos. Lembra que eu falei pra vocês que um motivo dos enfraquecimentos de Roma foi porque os cristãos tinham insubordinação política à representação do, do imperador e tal, que ele era que ele era baseado numa outra visão de mundo. Falei sobre isso. Então, assim, se vocês pensarem nisso, já dá pra ver que eles, né, não apoiavam essa atitude desafiadora, até porque enfraqueceu o império, entendeu? Então, é antítese. Dá pra fazer nessa lógica. Mas, só pela lógica da questão, houve perseguições aos cristãos. Aí, pô, o texto já fala que houve perseguição, né? Houve perseguição. Oxi, houve perseguição aos cristãos. Então, não dá para dizer que teve apoio, né, em relação ao império. Então, não. A D. Aponta a ameaça política que o cristianismo representou para o império. Eu acho que a gente já respondeu essa. Acho que a gente respondendo a anterior respondeu essa. Ou ficou alguma dúvida? Tá. E aí, essa foi paz e amor, tá. Rejeita a ideia de que o império ameaçasse o avanço do cristianismo. Rejeita a ideia que o império ameaçasse. Ela foi criada de uma maneira horrível, essa questão, tá? Meio confuso o texto. Mas é basicamente dizendo assim: os romanos estavam de boa. Ah, o gato. Os romanos estavam de boa com o avanço do cristianismo. E não é. Não é isso. Né? Então, a gente pode desconsiderar. A minha treta na minha mesa ouvindo a aula. Ícone estudioso. O meu tava dormindo aqui na cama aqui atrás. Bom, vamos lá. Podemos ir para a próxima. Restou alguma dúvida? Ai, Apolo, não rasga a minha cortina. Apolo 220, sim. A gente ter filhos é muito ruim. Enfim. Tá, vamos pra próxima então. Já que quase todas as nações bárbaras beberam sangue romano e rasgaram nossas entranhas, por que será que nosso Deus entregou o mais poderoso dos estados e o povo mais rico, que leva o nome de romano, ao forte domínio de inimigos que eram tão fracos? Por quê? A menos que reconheçamos que é uma questão de mérito e não de força. Oi, Pan! Considerando as invasões bárbaras e o colapso do Império Romano, assinale a afirmação verdadeira. Primeiramente, entenderam o texto? Tá, beleza. Beleza. Vamos então nas alternativas. Considerando as invasões bárbaras e o colapso do Império Romano, assinale a afirmação verdadeira. A. O Império Romano, mesmo no auge, não foi capaz de deter as invasões bárbaras porque aqueles povos tinham conseguido montar exércitos mais poderosos do que os de Roma. B. Os bárbaros foram assim denominados pelos romanos porque não viviam em cidades, eram nômades e possuíam uma sociedade muito simples em comparação aos romanos. C. O colapso do Império Romano se deveu mais às questões de desestruturação interna daquela sociedade do que em decorrência das invasões. Oh, gato. De fato, essas foram consequências do colapso, não só a causa. Deus.
D. Com as invasões bárbaras, o Império Romano, que se estendia da Grã-Bretanha ao Oriente Médio, foi destruído completamente. Pode ser? Já até eu me perdi. Esse aqui é o. Tá. Vou ser também, vou ser. Beleza. Então tá, gente. Vocês estão ficando bons. Tá sem graça. Mas enfim. Ok. Vamos por partes. Por que não é A? O Império Romano, mesmo no auge, não foi capaz de deter as invasões bárbaras porque aqueles povos tinham conseguido montar exércitos mais poderosos do que o de Roma. A gente passou a aula inteira falando que não foi de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. Certo? Se alguém não entendeu isso, por favor, fale agora, senão eu falhei. Entendemos. Sim, foi de dentro pra fora, certo? Certo. Então, não pode ser lá, né? Não tem como, porque senão implica. implica que foram invasões muito o tempo todo violentas. E a gente vou fazer assim. E a gente comentou durante a aula que esses povos muitas vezes eram assimilados pelo Império. Então, não foi a questão de construir um exército maior ou melhor. Foi questão né, dos passinhos que a gente falou. Então, não é a. Ai, que bom, gente. Que bom, vocês estão gostando da aula. Foi um acúmulo de umas besteirinhas, exatamente. Os bárbaros foram assim denominados pelos romanos porque não viviam em cidades, eram nômades e possuíam sociedade muito simples em comparação com os romanos. Gente, mais uma coisa. Em questões que são muito depreciativas em relação a outros povos, geralmente não, não são certos, tá, gente? Por um princípio historiográfico mesmo. Mas é tipo assim, a gente acredita que não dá pra atribuir juízo de valor de o que é melhor e o que é pior. Tem que ser legal, coleguinha. Tchau, Bel! Obrigada. Então, assim, quando, quando a gente fala eram nômades e possuíam uma sociedade muito simples, exatamente, o que é complexo e o que é simples? Parece que tem questões mais ética que isso. É porque isso é interessante, mas isso é porque a gente tem teorias, correntes históricas, formas de explicar o passado, formas de interpretar o passado, e muitas delas já são obsoletas, no sentido de não são mais consideradas científicas, tá, gente? Então, assim, para mim é muito fácil identificar isso, mas porque eu estudo isso, né? Mas para vocês pode não ser. Então eu tô tentando dar umas dicas de como vocês podem acertar sem ter que gravar conteúdo. Porque eu sou contra. Sou contra gravar conteúdo. Eu acho que tem que entender os processos. Entendeu? Mas prova é conteudista, então a gente vai no conteúdo. Mas enfim, ali não viviam em cidades. Mentira. A gente tem registros de sociedades bárbaras, germânicas e tal.
campos arqueológicos, no caso, né, que a gente fala sítios arqueológicos, e que eles tinham uma certa organização, sim. Não era igual a que a gente vê sistematizada romana, mas eles possuíam as suas próprias formas de organização. E como fala ali, possui uma sociedade muito simples em comparação aos romanos, mas simples para quem? Entende? Assim, não, não, não dá para medir, né? Porque são formas diferentes de se organizar. Exatamente. Não é uma coisa única, tipo um evolucionismo, assim, sabe? São formas diferentes que existem. Enfim, não é A, B. O colapso do Império se deveu a mais questões de desestruturação interna daquela sociedade do que em decorrência das invasões. Essa foi a aula de hoje, eu acho. Então, é a C, né? Com as invasões bárbaras do Império Romano que se estendia da Grã-Bretanha ao Oriente Médio foi destruído completamente. Completamente, eu não diria, né? Porque a gente já falou que Constantinopla continua de pé. Constantinopla é Império Romano. Então, literalmente uma síntese do que você falou. Sim, exatamente. Passei uma hora falando o que uma questão resumiu em 2 linhas. Não pode ser extremo, exatamente. Não pode ser extremo, verdade. Nem tinha percebido isso. Você me lacrou agora. Podemos ir pra próxima? Posicionamento da professora. Sim. Aqui. Se tiver muito chato, vocês podem me falar, tá, gente? Mas aqui eu separei 8, se eu não me engano. 8 exercícios pra gente fazer. Pra fixar bem, né? Imagina, ela tá ótima. Obrigada. Vamos lá. Entre os principais fatores que contribuíram para a queda do Império Romano do Ocidente, é correto afirmar: A. A degradação da moral e dos costumes no Império, a época de Calígula e o incêndio de Roma, a época de Nero, foram responsáveis pela queda de Roma. B. A decadência do Império começou no governo de Otávio Augusto com inflação, culminando com as invasões bárbaras no governo de Trajano. C. O pessimismo do cristianismo, a crise do modo de produção capitalista e as invasões muçulmanas foram responsáveis pela queda de Roma. D. A crise do escravismo, a corrupção burocrática e militar e as invasões bárbaras foram responsáveis pela queda de Roma. Ou C. Ou E, quer dizer. Um deles foi o pacifismo dos cristãos. Essa tá interessante, né? Essa tá interessante. Essa aqui eu peguei porque eu fiquei. Tô pendendo pra D. D. Tô em dúvida entre B e D. Vamos de D. Vou de D. Invasões bárbaras. Que é B. Eu não estou em dúvida. Calma, gente. A gente vai. Eu vou explicar, tá? Aqui eu explico. Ai, que pressão. Relaxa. Aqui é o momento de errar mesmo. Tô achando suspeito tanto as vezes. Eu nunca faria aquelas. Pior que eu fui pegando e eu fiquei tipo, nossa, não é possível. Mas eu não tenho. Eu não tenho o que fazer. Eu gabarito. Também tinha que estar específico demais pro meu notável. Mas vou nadar de qualquer jeito. Desde Deus me ajude. Ai, gente, que lindo. Até chutando vocês acertam, vai.
É D. Sim, é D, gente. Vamos. Vamos comentar. Comentar o gabarito. A degradação da moral e dos costumes no Império, a época de Calígula e o ensino de Roma, a época de Nero, foram responsáveis pela queda de Roma. Não. Isso são acontecimentos pontuais de governos específicos. E eu acredito que esses né, eu não são dessa época, eu acho que eles são mais anteriores, tá? Então, assim, não. Não são muito específico. Não foram questões específicas, até porque a queda de Roma não aconteceu do dia para noite. Ela foi gradual, ali dos 400 aos 470, até os 500, mais ou menos. Então, tipo assim, foi um século, basicamente, de queda de Roma, né? Então, não dá pra gente atribuir a coisas muito de uma hora para outra. É algo mais estrutural. Então, não é essa. A decadência do Império começou no governo de Otávio Augusto, culminando com as invasões bárbaras no governo de Trajano. Eu acho que as invasões bárbaras não ocorreram num governo só. As migrações não ocorreram num governo só, tá, gente? Foram séculos também de migração. Acho que do século I ao século III já tinha migração. Então, assim, um governo não fica séculos no mesmo. Acho que nem começou. Então, eu acho que o problema nem começou com Otávio Augusto. Isso aí eu não vou saber te responder, mas eu posso pesquisar depois pra coisa. E para ele dar uma segurada ainda. Vai saber, né? Tá. O pessimismo do cristianismo, a crise do modo de produção capitalista. Capitalista. Eu só deixo essa palavra aí pra vocês. Eu até dei uma risada falando dessa assim, porque é absurdo. Capitalismo é moderno, galera. Não existia capitalismo, né, em Roma. Exatamente. Nessa época aqui é complicado um capitalismo existir. O capitalismo naquela época era pra empurrado, assim. Eu gostei, vou adotar isso daí. Ai, ai, calma aí, gente. Tá. AD. Crise do escravismo. Falei sobre isso. Falta de mão de obra porque alcançou o limite de expansão. No sentido, tipo, não limite de expansão literal, assim, mas o que era, vamos dizer assim, legal de, de controlar já tinha acabado. Tipo assim, os outros eram. Pra quê? Corrupção burocrática e militar. Falei pra vocês, nepotismo, etc. Que daí muitas pessoas assumiam cargos militares, tinham coisa, muitos povos bárbaros, inclusive, assumiam cargos militares. Invasões bárbaras. A gente coloca como invasões bárbaras, nesse quesito aqui, é legal de interpretar. Embora eu tenha falado que elas são mais consequência, basicamente, do que aconteceu internamente, elas são consideradas também a cartada final, basicamente. Tipo, a gota d'água foi que no meio disso tudo ainda teve invasão. Entendeu? Tá rolando um monte de merda e ainda resolveram invadir. Então, assim, pensem desse jeito, mais ou menos. Foi a cereja do bolo, exatamente. Tá deita pra cima, em cima do casal. Como que é, não? Deixa ela dormir, aquela. Mas, enfim, é a D. E pacifismo dos cristãos. Eu não acho que nessa época os cristãos eram pacíficos. Mas isso nem faz sentido também, né?
Descarta. Mostra, sim. Eu acho que até existiam movimentos pacifistas, mas não na mesma forma que a gente categoriza hoje, movimentos pacifistas. Que eram a mesma denominação de formas diferentes. Seguimos? Então, os bárbaros que se instalaram no Império Romano do século V não eram aqueles povos jovens, mais selvagens, recém-saídos de suas florestas ou de suas estepes, descritos pelos seus detratores da época ou de seus oh, meu Deus, admiradores modernos. Tinham evoluído muito com seus deslocamentos, muitas vezes seculares, que acabaram por lançá-los no mundo romano. Tinham visto muito, aprendido muito e incorporado bastante. Seus caminhos os levaram a contatos com culturas e civilizações das quais absorveram costumes, artes e técnicas. Direta ou indiretamente, a maioria deles havia sofrido influência das culturas asiáticas, do mundo iraniano e do próprio mundo greco-romano, principalmente em sua parte oriental, que, em vez de tornar-se bizantina, continuava sendo a mais rica e mais brilhante. Após a leitura atenta do texto, assinale a alternativa correta. A. As bases do sistema feudal estão assentadas exclusivamente nos costumes bárbaros e romanos que se entrelaçaram mútua e pacificamente a outros povos e culturas. B. Os povos bárbaros, assim identificados pelos romanos por não possuírem a cultura latina, eram, em sua maioria, extremamente rústicos e violentos, portanto incapazes de se inserirem na cultura de outras civilizações. C. Apesar de os romanos entenderem que os bárbaros eram desprovidos de cultura, a historiografia sempre os tratou como remanescentes da ampla difusão cultural entre o Oriente e o Ocidente. D. A imagem que se fez dos povos bárbaros ao longo do tempo foi, normalmente, depreciativa, mas existem evidências claras de que os bárbaros foram amplamente influenciados por diversas culturas onde passaram. D, 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 D. Só tem D no gabarito. Gente, me desculpa, não sou eu que faço as questões. Mas você tá flertando comigo um pouco. Não sou eu que faço. Eu só pego pronta. Vai ser D, gente. Vai ser D. Pior que é D. Só D. Oh, céus. Meu Deus de Deus. Ele fez de novo assim. Tá tudo bem quando faz. É um sinal. Desculpa, galera. Perdão. Sou eu. Sou eu. Ok, vou explicar as questões. Não confundi tudo. As questões. Próximo bloco de Isso foi uma coincidência. Eu vou tentar variar mais nas provas. Tanto só escolher outra. Tá bom, pronto. Ok, ó. As bases do sistema feudal estão assentadas exclusivamente. Exclusivamente. Tá aí. É palavrinha pra gente excluir, né? Nos costumes bárbaros e romanos, que se entrelaçaram muito e pacificamente. Eu falei já que não é pacificamente muitas vezes. Também não é mútua, mas assim, trocas. Não vou dizer que exclusivamente é pecado, né? Extremamente não pode, exatamente. Não pendam para os extremos.
B. Os povos bárbaros, assim identificados pelos romanos por não ser latina e capazes de se inserirem na cultura de outras civilizações. Capazes. E não pode ser rude com os coleguinhas, viu? Viu? Tô falando. Barbarofobia. Tô falando, galera. Tô falando. Essa aí só foi meio racista mesmo. Sim, exatamente. Por isso não pode. Ó, extrema não pode ser rude. Duas regrinhas que a gente aprendeu aqui. Da Lulu. Vocês estão vendo ali que o escritor é o Jacques Legoff? Legoff Jacques. Ele é um vamos dizer assim, uma das carinhas da escola dos análises, que é a escola que fala que é tudo relativo. Numa simplificação muito geral, tá, gente? Mas que a gente não pode atribuir esses juízos de valores. Então, assim, é do Jacques Legoff? Provavelmente ele não tá sendo racista. Provavelmente. Não posso dizer que sempre. Mas muitas vezes, né? Por causa da vertente. Só a gente ser gentil, amigas, viu? Poder da amizade, sim, total. Então não é a B. Seja como legal, seja paz e amor, exatamente. Eu não vou dizer que sempre ele era, não, mas assim, nos textos que eu já li. Não li a obra toda, né? Já li alguns textos. Não vou dizer que sempre. Até porque. Mas, principalmente, ele é referência em história medieval, então geralmente ele vai estar relativizando. Né? Então, enfim. C. Apesar de os romanos entenderem que os bárbaros eram desprovidos de cultura. Desprovidos de cultura. Tem que ser gentil com o coleguinha. Não pode ser racista. Então, aí continua com: a historiografia sempre os tratou como remanescentes da ampla fusão cultural entre Oriente e Ocidente. Sempre os tratou, pô, tanto que a gente tem, né, pô, os bárbaros são bárbaros, né? Ele tem esses nomes, né? Então, não é. E D. A imagem que se fez do povo bárbaros ao longo do tempo foi, normalmente, depreciativa. Mas existem evidências claras de que os bárbaros foram amplamente influenciados por diversas culturas por onde passaram. É a D, galera. Até porque a gente já exclui todas as outras. Outra curiosidade aí pra vocês. Povos bárbaros eram chamados de bárbaros, primeiramente, porque na Grécia, pra tu falar que uma pessoa não falava grego, tu fala, bar, blá, 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 blá. Entendeu? Aí é bárbaro, que ele balbucia, ele faz bar. Vem do grego. Aí depois foi modificando o significado, né? Mas surge daí. Acho que esse é o último. Não, tem mais um. Podemos seguir? E daí depois, no próximo, a gente faz o último e termina. Beleza. Lei texto a seguir. Só o cristianismo, entre tantas religiões introduzidas em Roma, foi proibido em todas as regiões do império e sujeito a constantes perseguições. Não porque Roma desgostasse do cristianismo enquanto religião,
Por essa época, os romanos tinham entrado em contato com tantas crenças religiosas que haviam se tornado tolerantes com todas elas. Considerando a tolerância que o Império Romano possuía com as crenças religiosas de modo geral, a perseguição aos cristãos era motivada: a. Pela conversão em massa dos povos bárbaros que a pouco invadiam as fronteiras do Império Romano. B. Pelo preconceito sofrido pelas religiões de origem oriental, consideradas bárbaras pela elite romana. C. Pelo fato de fundador do cristianismo Jesus de Nazaré ter sido condenado à morte em um tribunal romano. D. Pela desobediência política gerada pela fé que fazia com que os cristãos se recusassem a adorar a figura do imperador. D. Eu vou me jogar da janela. Meu Deus do céu, em todas as coisas. Eu sou D, Enem. Ai, gente, me desculpa, de verdade. Ai, desculpa mesmo, mas aqui eu achei as questões legais. E infelizmente todas eram D. Próxima aula todas vão se letrar, tá, galera? Vai mudando, eu vou alternando pra ninguém se sentir excluído. A gente sabe que é D, mas assim, alguém tem alguma dúvida do porquê não é as outras alternativas? Acho que não resta, né? Eu falei tantas vezes isso que. Eu falei tantas vezes sobre isso que. Nenhuma. Pensei que era meu mano Jesus. Muito bom. Agora eu tenho certeza. Aqui, olha. Tá. Intensos conflitos fronteiriços com povos bárbaros, desvalorização da moeda, vazio de poder, desintegração do sistema de reimpostos, revoltas no campo, falta de mão de obra escrava, tendência à ruralização, autossuficiência dos domínios e insegurança, principalmente nas cidades. O quadro descrito refere-se ao A. Declínio do Império Romano, a passagem da antiguidade ao feudalismo. B. Processo de transição do feudalismo ao capitalismo. C. Período que marcou o surgimento das cidades e o ressurgimento do comércio. D. Aparecimento de uma sociedade caracterizada pela propriedade coletiva da terra e centrada nas cidades. E. Declínio da sociedade urbana na Idade Média e ao surgimento de comunidades aldeãs. Mas ele primeiro é D. Mas pra fechar a sequência ali. Sim, gente. É A. Até porque estamos falando da antiguidade tardia. Estamos falando da antiguidade tardia. Então. A, a linda. Eu fiz um D. Ah, eu circulei a de forma de D. Pra vocês verem, eu adoro D. Foi sem querer. Só não, tipo. Sim, de fato, galera. Pra sempre os nossos corações. Mas enfim, o que vocês acharam? Comentários, dúvidas, deem like no vídeo. Abençoado, é maravilhoso. Eu vou deixando seu joinha. Já se inscreve no canal. E ativa o sininho, verdade, tem que ativar. Ela é perfeita. Muito diva. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Agora que eu- Ai, ai, vocês são engraçados. Romana, românica, sei lá. Medieval. Posso ser várias coisas.
Gostaram, gente? Mas obrigada. Fico feliz que vocês entenderam. É, lembrando que as aulas vão funcionar desse jeito sempre. Primeiro, uma aula bem dialogada, bem de tentar entender se vocês estão acompanhando, isso e aquilo. Depois a gente faz exercício. E pelo jeito que eu tô planejando, todo final de mês a gente faz uma revisão, tá? Eu faço um plantãozinho de dúvidas e a gente vê o que a gente viu naquele mês. Sim, eu tenho dia fixo pra dar aula, toda quinta-feira às 3, tá? É o único horário que eu consigo dar aula. Sei que não fica tão bom pra todo mundo, mas espero que pelo menos pra quem consiga comparecer, que consiga, no caso. Eu acho que elas ficam sim, mas eu não posso te dar. A Lindinha falou que fica, então ficam. Vamos postar ainda. Esse mês é o mês dedicado à Idade Média, então estaremos vendo Idade Média nele todo. Então, esse é o mêsinho da Idade Média. Daí, mês que vem, Idade Moderna um, depois Idade Moderna 2. E assim vamos. Mas todo final de mês eu tô querendo dar um espacinho pra gente tirar dúvidas, conversar. Vocês também fazerem estudos vocês mesmos, né? Assim, é a minha primeira aula aqui. Essa é a minha primeira aula aqui. É, uhum, primeira aula. Obrigada. Eu vou fazer só de história geral, o Pedro vai fazer de história do Brasil. Não, não, a gente começou hoje. Mas, então, esse mês vai ser história medieval.